Se tem um assunto que a gente adora falar por aqui, é bem-estar sexual e prazer feminino. Não só por ser um mercado que só cresce, mas também por ser causa e consequência de muitas mudanças de comportamento social que acabam inspirando o que a gente vê nas prateleiras. Bora lá? Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Eu sou Vânia Goy, jornalista, apresento o Tchau Bela ao lado da Isa Deson, pesquisadora de tendências, e trago dados. A Allied Market Research apontou esse ano que esse segmento de bem-estar sexual é majoritariamente feminino e já movimenta mais de 70 bilhões por ano ao redor do globo. E a expectativa é que ele alcance os 108 bi até 2027, que é já, tá bom pra você? Achei babado. E aí, continuamos nos dados aqui. Acho interessante a gente saber que pela Astute Analytica, que é uma especialista em pesquisa de mercado da Índia, o motivo desse crescimento se dá por diversos fatores, e o que mais nos interessa, vou colocar em primeiro aqui, que é que a vida sexual da gente está sendo finalmente relacionada à saúde, ao bem-estar. E aí, quando a gente vai para lojas como Índigo, Sephora, Sense, The Bay, entre outras, elas já categorizam os produtos de prazer íntimo nas mesmas prateleiras de autocuidado e de bem-estar. A gente deu várias matérias recentemente no Belezinha e viu na imprensa falando, por exemplo, sobre como masturbação alivia estresse, promove felicidade, melhora a saúde geral. Tem aquele exemplo que a gente adora, né, da Colômbia, que a prefeitura de Medellín fez uma campanha para o mau humor. Faça amor consigo mesmo. E a imagem era uma ilustração de uma mulher se masturbando, ao contrário do que a gente imaginava, né? E aí tem um estudo do ano passado, realizado pelo Centro Médico Cedars-Sinai, nos Estados Unidos, que aponta que os sex toys deveriam ser considerados dispositivos terapêuticos. E a gente assina embaixo. A pesquisa concluiu que esse uso frequente de vibradores, por exemplo, e outros brinquedinhos, otimiza a saúde sexual em geral. Então, por exemplo, ajuda a reduzir dores, fortalece o assoalho pélvico, pode diminuir casos de incontinência urinária. E para além dos benefícios terapêuticos, esse assunto ele se conecta à emancipação feminina, né? Sexo ainda é um tabu entre as mulheres. Muitas vezes ele está ainda preso nessa ideia de conquistar alguém, dar prazer para alguém, necessariamente ter alguém envolvido, né? E quando a gente olha para os números aparentemente em crescimento do mercado, lançamento de marcas e produtos, a gente precisa lembrar que eles são inversamente proporcionais ao tanto que ainda precisa ser falado sobre prazer feminino, porque no fim das contas, esse é um assunto que tem tudo a ver com qualidade de vida das mulheres, né? Que anda meio em baixa, né? Vamos combinar. Assim, se a gente pensar que a qualidade de vida da mulher e a nossa relação com prazer está relacionada ao nosso estado de espírito, ao nosso acúmulo de tarefas, a realidade cotidiana da sobrecarga feminina, o negócio fica pesado. #exaustas. Exaustas. E aí a gente tem informações mais precisas e mais dados. Então, em parceria com a consultoria ThinkEva, por exemplo, o Boticário divulgou alguns dados numa pesquisa que chama Prazer e Mulheres. Foi feita no Brasil com 2.000 entrevistadas com idades de 18 a 60 anos. E saca só. Bom, 6 em cada 10 brasileiras não se dedicam a explorar o próprio prazer por conta de múltiplas jornadas, especialmente por estresse e até por falta de informação sobre o assunto. 22% das mulheres entrevistadas têm pouco conhecimento sobre o próprio corpo e 32% delas não souberam dizer o que são zonas erógenas. Ó o perigo, gente, 1/3. Pois é, mas também tem dados positivos, né? Então vamos lá, 40% das entrevistadas dizem saber o que gostam ou não da hora do sexo. Achei evoluído, 40%, bastante gente. E esse número, claro que sobe para 50% quando a gente olha para as mulheres mais maduras, que se conhecem melhor e que estão há mais tempo ocupando aquele corpinho. Eu acho que muito dessa pesquisa que a gente pode ler nas entrelinhas, além dessa identificação exatamente do que te causa prazer, é o tanto que as mulheres têm o hábito de pensar primeiro em agradar outra pessoa antes de agradarem a si mesmas. Mas não é só fama, né? É a pura verdade. Uma pesquisa recente da YouGov, que é uma líder internacional de pesquisa de mercado online,
que entrevistou 1.000 americanos adultos, perguntou se eles consideravam que eles eram agradadores de pessoas, vamos dizer assim, como é que eles se sentiam em relação a isso. E o resultado, a gente sempre soube, mesmo sem a pesquisa, mas é bom quantificar, né? 56% das mulheres se descrevem dessa maneira, que a gente chama também de people's pleaser, enquanto os homens 42%. É bem abaixo. 14%. Significativo, né? E uma das maiores diferenças de gênero é a relação à frequência como se sentem responsáveis pelos sentimentos dos outros, né? Então, a mulher, ela tá sempre achando que tudo é uma coisa que ela podia melhorar ou fazer pra melhorar. Tô generalizando, gente, mas é bem comum. É bem comum e esse é um fator, inclusive, de reclamação, né? Porque é muito comum que as mulheres digam também que isso torna a vida delas mais difícil, essa consideração extrema, né, com o outro. E, para completar, as mulheres também dominam a parcela das pessoas com uma visão negativa sobre esse comportamento. Elas entendem também por olhar suas amigas, seus parentes, etc., que é isso, a gente está exausta de agradar e de cuidar dos outros, como um grupo completo que está fazendo isso desde o primeiro momento de vida até os idosos, né? E a gente sempre volta nesse assunto no podcast, porque ele tem tudo a ver com a economia do cuidado, tem a ver com um livro novo que Vera Iaconelli acabou de lançar, sobre o tanto que parece inato que as mulheres naturalmente se responsabilizem por cuidar dos seus pais, cuidar dos seus avós ou dos filhos, quando na verdade isso é considerado trabalho, isso é outra jornada de trabalho, sobretudo é trabalho não remunerado, né? Temos dados, né? O Think Olga, em 2021, fez uma pesquisa especificamente sobre a economia do cuidado, tentando quantificar, né, tudo isso que a gente já indicou aqui. E, pasme, mulheres que trabalham fora de casa, então a gente não está falando especificamente de mulheres donas de casa, enfim, que se ocupam unicamente disso. As mulheres que trabalham fora de casa dão 73% mais do tempo delas nos afazeres domésticos do que os homens. Esses cuidados não pagos, atenção, a gente está falando de quanto? Quase 11 trilhões de dólares, ou 11% do PIB. Ou seja, horas dedicadas à família que não são quantificadas, não são remuneradas, não são consideradas, apesar da Thalita Petroni já ter conseguido considerar a maternidade como direito à aposentadoria por a contribuição essencial na máquina da sociedade, na máquina do capitalismo, na máquina, enfim, social como um todo. E aí fica parecendo que a gente começou falando de sexual wellness, de bem-estar sexual, de masturbação, do quanto estamos vendendo vibrador no mundo, com menos tabu. E parece que isso não tem nada a ver com a economia do cuidado, mas tem tudo a ver quando a gente pensa como é que você se dedica a você mesma e a esses pequenos prazeres numa jornada absolutamente sobrecarregada, né? Tipo, em que lugar da sua lista tá ter um orgasmo, por exemplo, de afazeres? Provavelmente não é o primeiro item. Falando em orgasmo, a gente deve muito do nosso repertório sobre o assunto para Sheer Hit, que é uma sexóloga que faleceu em 2020 e escreveu o Hit Report. Em 1976, causou uma tamanha polêmica, porque ela foi lá afirmar que as mulheres atingem o orgasmo através da estimulação do clitóris, não da penetração vaginal, e que mesmo quando é pela penetração vaginal, continua sendo ligada à estimulação do clitóris, enfim. E isso foi na década de 70, só na década de 70. Parece lá atrás, mas pensa no tempo de desenvolvimento. É muito recente, né? Não, e na época ela sofreu vários ataques, enfim, da mídia, porque não consideravam esse trabalho científico. Ela foi super deslegitimada por vários homens, porque, enfim, não agradou ninguém, né? Tem um documentário recente lançado pela NBC sobre ela, mas isso já dá uma pista que estamos aí desde a década de 70, amor, tentando colocar orgasmo na lista de prioridades e tentando fazer esse assunto ser mais fácil, menos tabu, né? E a verdade tem que ser dita, a mulher sexualmente realizada sempre incomodou, qualquer momento da história, né? Essa emancipação sexual sempre foi um assunto, a consciência do corpo, o prazer, nada disso estavam centradas nela, sempre olhando para o outro, né? A serviço do outro. E quando a gente pensa nesse despertar de prazer ou o despertar de desejo, a gente também não pode esquecer de olhar para como, em geral, as referências que a gente tem são muito masculinas, porque foram criadas, inclusive, por homens, porque esse assunto é muito mais trivial entre os homens. Eu lembro que na Cosmopolitan, revista que eu trabalhei durante vários anos, essa era uma conversa permanente sobre como essa imagem performática ou a pornografia tradicional
se afastavam um pouco do que geravam gatilhos gostosos para as leitoras, que às vezes eram mais sensoriais, menos imagéticos, né? Isso tem tudo a ver com a forma que a gente vem pensando sobre o tanto que esses códigos de sedução estão se transformando, né? Porque esse é um mecanismo que pode estar mais centrado nessa sensação de autoconfiança e de poder sobre você mesma do que sobre agradar alguém ou ter aprovação de alguém, né? O setor da perfumaria que o diga, não é mesmo? A gente cansou e cansa até hoje de ver propaganda de fragrância muito heteronormativa, focada num perfume que vai ser dedicado a um momento especial, muita pele, um vestidinho muito sexy e sempre um boy como o target, né? O alvo principal. E agora a gente está começando pela primeira vez a falar um pouquinho de fragrâncias que estão focadas no alto prazer, na autoestima, na confiança, no conforto, no estado de espírito da pessoa que está aplicando o perfume, não em quem ela está querendo atrair, vamos dizer assim, né? E acho muito interessante depois vocês darem uma olhada nessa análise que foi publicada no The Zoe Report, que fala especificamente dessa transição de território olfativo, imaginário e narrativa, né? E eu amo quando a gente pensa sobre cheiro, porque cheiro é um lugar mágico e incontrolável. Você não consegue deixar de sentir um cheiro como você escolhe fechar o olho, às vezes. E o nosso sistema lê os cheiros de um jeito muito interessante, porque eles chegam no nosso sistema límbico antes de você racionalizá-los. Então, a gente provavelmente desperta memórias e emoções antes que seu cérebro tenha se dado conta que isso tá acontecendo. Então, quando a gente cheira um determinado perfume, ele desencadeia essa resposta fisiológica no corpo, que pode, inclusive, aumentar a frequência cardíaca, pode liberar endorfina, pode fazer com que você se sinta mais sexy, sem que você tenha muito se programado para isso, né? E aí, para ajudar a gente a entender melhor o que é o tal cheiro de prazer, o que é o cheiro do tesão, a gente foi conversar com o Boticário, apoiador desse episódio, que acabou de lançar a Her Code, que é uma nova marca que tem exatamente essas características dentro do seu portfólio. E o bacana é que a gente escreveu esse roteiro a 6 mãos, porque além da equipe do Boticário, a gente contou com a presença da Louise Turner, que é a perfumista da casa de fragrâncias Givaudan, que esteve aqui neste estúdio com a gente, trocando uma ideia sobre as inspirações dela, como que ela cria fragrâncias no geral e como que ela criou esta nova fragrância Her Code. E faz toda a diferença ter uma perfumista mulher criando para mulheres. Isa vai falar disso, não é algo super comum, e ela é chiquíssima, né, porque já fez hits para Carolina Herrera, Mugler, Margiela, enfim, foi uma presença ilustre nessa mesa. Foi todo um papo, e aí, gente, eu gosto muito de falar desse dado, eu sempre falo, quando eu falo de fragrâncias, que tem menos perfumistas no mundo do que tem astronautas. Eu acho isso muito louco, porque eu sempre achei que tivesse muito poucos astronautas, aparentemente perfumistas tem menos. Imagina mulheres, né, porque assim... E aí, Luiz contando pra gente, a gente tá falando de uma indústria que tipicamente, como quase todas as outras, era masculina. E principalmente era familiar, né, na França, no sul da França, na Provence, né, passada ali de pai para filho e tal e coisa. E isso tá evoluindo, e ela mesma disse que como muitas áreas criativas, a gente está vendo cada vez mais essas áreas se tornarem femininas, com muito mais mulheres entrando ali. Isso tudo, apesar dela dizer que ela não gosta muito de ser chamada de criativa, ela se denomina uma cientista artesã. Eu achei muito bom ela falando que criar uma fragrância tem a ver com as emoções dela, tem a ver com ela gostar do que ela está fazendo, tem a ver com decodificar de forma intuitiva, por exemplo, o que é desejo e prazer, mas tem que ter flores, né? E a gente vai chegar um pouco nas notas já já. Outra coisa interessante, acho inovadora dentro dessa ideia de Boticário, é que essa é a primeira marca de perfumaria da América Latina que aposta em acordes que estimulam o prazer feminino. Isso levou 4 anos para ser desenvolvido, foi criado a partir de uma pesquisa com consumidoras brasileiras para a gente entender o que é esse cheiro de prazer para a gente. E a Luísa deixou muito claro aquilo que a gente conseguiu trazer ali com alguns dados e alguns estudos, que é a diferença entre seduzir e se sentir sedutora, ou quase se seduzir. E ela disse que trabalhou muito duro para criar uma fragrância que evocasse a sensação de desejo, de prazer, mas numa ótica íntima,
pessoal, que se relaciona muito mais com a nossa autoconfiança, nossa segurança, e não só com esse contato externo, né? Ela falou uma coisa que eu achei muito boa também. Ela falou, eu não faço algo capaz de salvar vidas. E a gente falou, mas você pode salvar um dia, né? E eu acho que essa ideia de se sentir segura, confortável na própria pele, sexy, também passa por como é que a gente está se sentindo hoje nesses pequenos rituais que a gente pode ir criando para ficar mais íntima da gente mesma. Mas, vou falar da fragrância. Acho muita sacanagem fazer um episódio em áudio que não dá para ninguém sentir esse cheiro, mas vou dar tudo de mim na descrição. Achei duas coisas muito interessantes também. Ela descrever essa fragrância como uma frutada madeirada, que não é, em geral, uma coisa que a gente ouve como família olfativa trivial, e ela contar que ela queria criar uma fragrância viciante, que ela queria uma combinação, um acorde que ficasse fazendo você o tempo inteiro levar o nariz no próprio pulso para ficar sentindo. E aí a gente perguntou, mas o que é esse sexy que evoca prazer, viciante? E ela falou que isso geralmente está relacionado a notas mais gourmands, ou seja, que bebem dessa fonte mais açucarada, de uma sobremesa, que dão água na boca, mas que ela resolveu ir para um caminho menos óbvio do que terminar tudo, por exemplo, com baunilha, e acabou construindo uma pirâmide olfativa que começa com notas de cereja, groselha e pêssego, muito suculentas, mas não doces como uma sobremesa, mais licorosas como uma bebida. E aí evolui para um buquê de flores brancas, que é um clássico também quando a gente fala de desejo, de sexiness, enfim, que tem jasmim e tuberosa. Ela falou que não criaria nada se não tivesse evocando essa feminilidade clássica das flores, e ela termina com sândalo, com caxemira, com musk, um fundo amadeirado que dão mais profundidade e dão essa sensação sexy de pele que você quer ficar tocando pra sentir o cheiro e a textura macia quando você tá muito hidratada, sabe? Mas mesmo assim a gente não tá revelando tudo, porque o Her Code também tem um acorde secreto que a gente não conseguiu arrancar dela, então vocês vão ter que buscar aí pra sentir. E o que é mais legal é que o Her Code não é só uma inovação em termos de fragrância e território, mas também a embalagem, que vem munida de um NFC, ou seja, um sensorzinho, tipo esse do cartão de crédito e tal, que você aproxima o telefone e ali você entra num portal com conteúdos imersivos, educativos, estimulantes, todos pensados para ajudar as consumidoras a colocar esse conceito de bem-estar sexual em prática. Porque esse é o tipo de coisa que só funciona na prática, né? Não adianta a gente ficar só lendo, enfim, sobre isso, se você não experimentar como você pode ser dona do seu próprio prazer. Isso envolve muito mais rituais do dia a dia do que algo super especial. Então, que palavras mexem com o seu imaginário? Que partes do seu corpo fazem com que você sinta prazer? Olhar para se algo relacionado a sexo desperta vergonha, ou uma sensação de que você está fazendo algo errado. Autoconhecimento é uma fonte inesgotável de bons orgasmos, né? Bom, e tem muito conteúdo legal acontecendo, um monte de entretenimento rolando. Então, sei lá, vai assistir o Planet Sex com a Cara Delevingne e falar um pouco sobre todas as possibilidades da sexualidade, do prazer. Tem poemas eróticos da Miriam Alves, que escreve com 70 anos de idade. O novo livro da nossa super musa, que eu ainda não li, mas está na lista, Miriam Goldenberg, A Arte de Gozar Amor, Sexo e Tesão na Maturidade, para lembrar que não tem idade para o clímax, né, gente? Vocês sabem, a gente continua acompanhando todas as evoluções desse assunto. A gente já tem vários episódios relacionados aos temas que vocês podem maratonar por aí. Tem sobre mercado de bem-estar sexual, tem sobre uma onda mais sexy de fetiche, sobre medicina e estudos que podem ser mais inclusivos com mulheres, sobre femtechs, que são startups super inovadoras comandadas por mulheres e criando produtos novos para mulheres. Desfrutem. Aprendam, evoluam, comentem, falem pra gente. A gente ama esse assunto e a gente sempre quer poder olhar pro futuro por essa ótica, né? E a gente aproveita para deixar aqui o nosso obrigado ao nosso apoiador Boticário, que deu força para essa conversa necessária e sem vergonha. O prazer é todo nosso. Esse episódio foi gravado nos estúdios do Iguatemi, nosso apoiador master, com pesquisa Larissa Nara, do Felipe Stoffa, o roteiro da Katrina Carta Kovarik, a trilha do Alex Batista, as artes são da Núbia Lima, a produção é da agência On The Nose e da Space House. E até semana que vem, quinta tem mais. Até. Tchau, Bela!